Salve pessoal, bem-vindos de volta para mais um vídeo do canal. Já faz muito tempo que eu venho prometendo para vocês conteúdo da gringa traduzido para o português e hoje eu venho cumprir essa promessa. Hoje eu trago um vídeo muito especial que fez o Kami TFT. Para quem não conhece, ele é um dos streamers mais importantes do cenário mundial jogando TFT e por causa disso a Riot deu um acesso especial para ele jogar o alpha do TFT. Ou seja, ele foi uma das poucas pessoas que teve o acesso privilegiado para conseguir esse conteúdo primeiro que todo mundo. E aí então ele postou um vídeo em inglês mostrando todos os campeões de custo 5 a 3 estrelas. Como ele fez isso? Ele passou muito tempo jogando o modo single player, onde ele consegue juntar ouro suficiente e buscar uma por uma cada uma dessas peças. Então eu vou deixar o link do vídeo e do canal dele, para se você quiser apoiar, quiser agradecer por todo esse esforço que ele fez. Ele teve que começar do zero umas 12 ou 13 vezes para conseguir montar todos esses campeões. E o meu objetivo com esse vídeo, então, é traduzir esse conteúdo para o português, apresentar os campeões novos para quem não conhece, mostrar essas ultimates especiais que eles têm quando estão 3 estrelas e também já dar dicas a respeito do set novo. Eu vou mostrar o campeão, eu vou mostrar as sinergias que ele tem, quais são os bônus, quais são os aumentos de jogo, o tipo de item que você pode usar para fazer esse campeão brilhar, e assim vocês vão estar mais preparados para quando sair o set no dia 30. A partir de amanhã, hoje é dia 15 de julho, a partir de amanhã o 7.15 ele já vai estar no PBE, e eu vou estar produzindo vídeos para vocês com o conteúdo que eu mesmo criei. Então se você não quer perder essa informação, dá um sub, dá um like no canal. Então bora para o vídeo onde eu vou comentar o conteúdo que fez o Kami TFT. Então aqui estamos no vídeo do Kami, vou começar a falar sobre o Yone. O Yone ele tem duas sinergias, a primeira é a Edgelord, que é muito parecida com a sinergia que tem dele, da Riven e do Yasuo, no set Remix que está ativo agora no servidor oficial, só que uma grande diferença é que ativa com 2 e o bônus é um pouco diferente, né? Então vai ser atributos diferentes porque precisa menos peças para ativar, mas basicamente você ganha ataque speed cada vez que você bate. O segundo é a sinergia do Power Ranger, né? Então vai ter o mecha de novo nesse set, só que esse vai ser o melhor mecha entre todos os sets pelo seguinte. Primeiro de tudo, agora, esses personagens que formam o Megazord, que summonam o Megazord, quando eles batem, eles vão curar esse robô. Então esse aqui é o Megazord que eu falo tanto, né? Então ele é o Galio. Nesse set também diferente, ele vai ganhar item para cada nível da sinergia. Então você tem três Mighty Mech. Beleza, você ganha o Galio, uma estrela com um item. Aí você juntou 5. Beleza, agora vai ter o segundo. Então, tipo, conforme você vai evoluindo a sinergia aqui, você vai ganhando mais itens, não vai precisar gastar os seus componentes itemizando o robô. Um dos personagens vai entrar no robô, né, e vai dar bônus para ele, e o resto vai ficar batendo e o dano que eles causam vai estar curando esse robô. Então é uma composição muito legal. Isso aqui você não precisa jogar ela para forçar ela, porque por ter uma unidade a mais em campo, você pode usar, por exemplo, no early game, mid game, só para ter um tanque a mais, ter uma linha de frente a mais. E como todos os Mighty Mech, eles têm uma sinergia extra, você pode então transicionar e ir para sinergias unilaterais depois que você já tem a linha de frente estabilizada. Então é bem interessante usar o robô não só para fazer ele o mais forte possível, mas também como uma ferramenta de transição. Então falando do Yone, a passiva do Yone, cada vez que ele ataca, dá velocidade de ataque e velocidade de movimento. Cada auto-ataque que ele dá causa dano verdadeiro baseado no bônus de AD que ele tem e dá dano mágico baseado no bônus de dano mágico dele. Então, por exemplo, se você coloca a armadura e o arco, vai dar uma resistência, uma armadura a mais para ele e vai fazer esses dois tipos de dano dele escalar. Sem contar que aqui, se você for ver, o Yone é um ataque fighter. Então o que acontece? Os personagens que têm essa característica, eles vêm no kit deles incluído
10% de curação universal. Então você não vai estar desesperado para sair fazendo um item para curar, porque ele já vai ter o item, a cura no kit dele. É óbvio que 10% não resolve muita coisa, mas sempre soma e sempre ajuda, né? Então agora aqui eu vou mostrar para vocês o ultimate dele. Essa descrição aqui diz que dá 23 mil de dano, só que quando o personagem está 3 estrelas, ele tem um efeito especial, então agora eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui a ultimate do Yone, ele vai começar a bater para juntar mana, cada auto-ataque, um auto-ataque dá dano verdadeiro, o outro dá dano mágico extra. E quando ele ulta, ele faz cosplay de Naruto, faz o Shadow Clone, congela a tela e explode quem tiver no mal. O Kami tá falando que é uma das coisas mais legais que ele já viu na vida dele, ele tá impressionado com esse ult, eu achei legal pra caramba também. E ele pega e mostra, como é que é o ult contra vários oponentes. Ó. Então ele se deu o trabalho de mostrar 2 vezes o mesmo ult pra tu ver como é contra poucos inimigos e contra muitos, né? Então tá aqui. Ele simplesmente vai lá e passa a peixeira em todo mundo e acabou, né? Então agora vamos pro próximo campeão. Então agora vamos falar do Braum. O Braum agora ele voltou nesse set como uma peça de custo 5. Ele é bastião igual que a Leona nesse set. A Leona vai ser custo 4, então vai ser um combo de linha de frente muito forte. Quando você tiver com uma composição que está faltando linha de frente e está sobrando espaço no time, você colocando só a Leona e o Braum, você já vai ter uma linha de frente boa. O Braum ele vai ser um bastião que causa dano, seguindo mais ou menos a linha do Renekton, só que com habilidades diferentes, né? Porque no set passado, todos os bastião era para tancar, e só o Renekton batia. Então aqui vai ser o Braum, então, que vai ser o causador de dano dos bastião. O que diz a descrição? Que ele stuna o alvo e gira ele por 1,5 segundos, dando 17 mil de dano no nível 3 com esses itens. Causa dano físico e mais a metade do dano a dois inimigos num raio de 2 hexágonos, certo? Então ele empurra o personagem para frente, causando mais dano ainda, em um hex, ou seja, um hexágono para frente, na área em volta do inimigo, dependendo de onde ele puder ser empurrado. Se o inimigo tiver abaixo de 27 de vida, esse valor aqui ele escala com AP, ele vai tocar o inimigo para fora do campo. Então ele simplesmente vai, meio que o chute do Lee Sin de sets passados, que ele simplesmente remove o personagem do programa. Então o cara vai pra rua e acabou. Entendeu? Então tá bem legal. Vamos falar das outras sinergias. Ele é luteador. Luteador vai ser uma sinergia que dá AD e dá vida durante o round para esses personagens. Então essa sinergia é defensiva, essa sinergia é ofensiva, e o Deschamp é a sinergia especial que só ele tem. Então aqui já temos uma peça custo 5 com 3 sinergias e que vai ser uma peça coringa que entra em muitas composições, certo? Então agora bora ver o ult do Braum. Então agora bora pro ult do Braum 3 estrelas. I have a good idea. Let's go, Braum! See ya! E ele sai mandando todo mundo pra base. Então muito roubado, se deixar ultar acabou. Muito bem, agora vamos falar do Lee Sin. O Lee Sin, que no LoL normal ele é o favorito de muito e odiado por todo o resto. Ele vem aqui como uma peça de custo 5 nesse set, e ele vem para suprir uma necessidade que tem o teu time. Quando você compra o Lee Sin e coloca ele em campo, vai aparecer essa tela aqui te dando 3 opções, que você vai escolher a postura de batalha do Lee Sin. E junto com essa postura, ele vai ganhar como se fosse um emblema interno sem gastar espaço de item, dando 1 a mais para essa sinergia. Então no caso aqui ele vai escolher Juggernaut, né? Porque ele vai mostrar em ordem o que faz cada um dos ultimates. Cada uma dessas posturas ela vai mudar um pouco o Lee Sin, né? Então aqui o Lee Sin fica um pouco mais tanque, aqui ele fica balanceado entre dano e resistência, e aqui ele vai full ofensivo. Então você vai usar o Lee Sin para suprir uma carência que você tenha no seu time, né? Então, tá faltando dano. Beleza, então vou botar o Lee Sin assassino executor, vou ganhar mais um bônus de executor, se eu tiver 3 agora eu vou ter 4, o resto do meu time vai ganhar um bônus maior. Não, eu estou fazendo duelista, então vou fazer o Lee Sin duelista,
Aí eu vou ter um personagem mais equilibrado. E se tá faltando linha de frente, você tem um espaço no time, você pode botar o Lee Sin Juggernaut, e se você tiver outros Juggernauts em campo, melhor ainda. Então você tem toda essa flexibilidade para dar uma arredondadinha na sua mesa. E o Kami, ele é tão legal que ele pegou e se deu o trabalho de mostrar cada uma dessas posições para vocês. Então, para encurtar um pouco o vídeo, eu já vou pular para a parte onde ele mostra cada uma dessas ultimates. Então aqui ele mostra a característica do Lee Sin quando ele é Juggernaut, né? Então eu vou dar uma explicação para vocês de como é que é essa habilidade em inglês. Então o que diz? Que o Lee Sin, depois que ele casta a habilidade dele, ele tem brevemente 90% de durabilidade. Se você não sabe ainda como a durabilidade funciona, ela é um redutor de dano extra da armadura. Então, por exemplo, se alguém batesse no Lee Sin enquanto isso aqui está ativo e causasse 100 de dano, esse dano vai ser reduzido em 90%, o Lee Sin só vai tomar 10. Só que desses 10, se for, por exemplo, dano físico, ainda tem que reduzir a porcentagem que a armadura dele está dando de resistência. Então, de um ataque de 100, ele tomaria talvez 5 ou 6. É claro que é só um breve momento, isso deve ser 1 segundo ou 2 máximo, só que é cada vez que ele ulta, né? Então ajuda ele a tancar um pouquinho mais, já que a ideia do Juggernaut é ser a linha de frente. Então ele vai lá, bota o personagem pra ultar e dá vai na venda ali e já matou 2 num tapa. Então muito forte. Agora vamos mostrar o próximo ultimate dele. Então aqui agora nós vamos ver a postura de duelista do Lee Sin. Então como funciona? O duelista, ele é meio que um híbrido entre ataque speed e dano bruto, né? E aqui então o que faz a passiva do Lee Sin? Cada auto-ataque que ele der vai causar 220 de dano, né? E mais 420 de dano num alvo que esteja perto. Então ele vai bater no alvo principal dele e já vai dar mais um pedala em quem está do lado, né? E a ativa dele é o mais interessante do kit. Quando ele ulta, ele faz 1501 After Images. Isso porque ele tá 3 estrelas, óbvio, né? Mas isso aqui, After Image, é basicamente o Shadow Clone do Naruto, né? Então é o clone das sombras do Naruto aqui em 15 inimigos. Então ele bate 1501 vezes, dividido em 15 inimigos, e cada um desses golpes causa 700 de dano, e cada um dos golpes reduz a armadura do alvo em 70, escalável com um AP que o Lee Sin tiver. Então, tá, isso aqui são valores ridículos. Você fechou o Lee Sin 3, você vai ganhar, a menos que alguém tenha um exódio, né? Mas a questão toda é o seguinte, para uso prático, você coloca o Lee Sin na frente do tanque inimigo, você já resolve o problema de penetração de armadura. Se por um acaso você não conseguiu fazer um item para penetrar a armadura do tanque inimigo, é só você dar uma olhada, escaltar antes de jogar, você coloca o Lee Sin na frente, e cada vez que o Lee Sin ulta, agora ele tem 50 de mana em vez de 60, ele vai pegar e vai reduzir uma porção da armadura do inimigo, do tanque inimigo. Então é muito interessante. Então agora eu vou mostrar então para vocês como é que é em ação essa ultimate melhorada no nível 3 estrelas. 500 clones? Wait, what? Naruto reference? Wait, let's watch this. Apparently he's going to send 1500. Ele comentando referência ao Naruto. Ele vai lá, chuta todo mundo e acabou. Então agora bora ver a última. É só tirar e colocar o Lee Sin de volta, né? Então você tira e coloca o Lee Sin de volta no campo e tá liberado, né? Já pode trocar o atributo, já troca essa energia, ganha um bônus diferente. Então nem precisa vender o Lee Sin, comprar outro para ter uma sinergia diferente no teu time. Então aqui agora é o modo ele mais bruto possível, né? Se você for ver aqui, ó, 16.800 de dano para o inimigo dentro de 3 hexágonos que tiver menos vida. Então agora ele é um executor mesmo, né? Então ele vai deixar de bater no alvo dele e vai dar o máximo de dano possível no alvo que tiver para morrer dentro de 3 hexágonos. Então agora o Lee Sin nessa composição, né, com uma postura de executor, ele vai estar ali para remover o pessoal do programa mesmo. É óbvio que com uma estrela ele vai dar muito menos dano, só que ele vai ter essa função aí de executar um inimigo chato aí que tá para morrer e deixou de ser focado, ou talvez um alvo prioritário que você tenha, né? Então
Ó, causa uma tonelada de dano no alvo com menor vida dentro de 3 hexágonos. Stuna, então se caso não matar ainda deixa stunado por 1,5 segundos. Outros inimigos num raio de 1 hexágono do alvo do Lee Sin vão tomar 1/3 do dano do golpe inicial como dano físico. Então ele vai lá, tenta executar, se não executar, stuna, e mesmo assim vai causar uma onda de choque que vai dar um dano em área. Então é bem interessante. Depois de 3 mortes usando essa habilidade, todos os inimigos tomam instantaneamente 11.000 de dano e são stunados por 1,5 segundos. Então, né, no caso, quando o teu Lee Sin tá fraco, tá uma estrela, né, se você já conseguiu matar 3 vilão usando essa ultimate, que é só 30 de mana, né, então é muito rápido para ele lutar. Imagina, colocar um blue, então aí baixa para 20 de mana. Bom, agora o mana é por segundo, né, mas mesmo assim, você colocando um item de mana, ele vai lutar muito mais rápido, né. E aí, uma vez que ele mata 3 inimigos, executa 3 inimigos com a vida baixa, aí ele já começa a causar o terror na mesa inteira, né? Então é muito, muito legal. Agora vamos ver então como é que funciona essa ultimate. Aí ele tá comentando que não vai ter como a gente ver depois de 3 mortes, porque só tem um inimigo na mesa, né? Então deu uma chulapada no cara, mandou de vala e acabou. Aí faz a dança da alegria ali. E esse foi o Lee Sin. Então agora bora falar da Seraphine. A Seraphine, ela é Star Guardian e Prodigy. Prodigy vai ser uma sinergia de suporte que quando você tiver ela ativa, vai fazer que todo o teu time genere mana mais rápido. E o Star Guardian tá de volta, né? Já teve 2 sets que teve Star Guardian, só que agora é totalmente diferente. O Star Guardian em sets passados te forçava a fazer uma comp unilateral, você tinha que fazer o máximo de Star Guardian possível, o bônus era só vida e AP, então você ficava bem fechado na comp sempre. Então, um pouquinho antes de falar da Seraphine, comentar da comp de Star Guardian, é que teve uma mudança radical, que antes o Star Guardian só tinha a Pop, que era 1 estrela, e a Nico, que era 3 estrelas, para ser a tua linha de frente. E isso forçava que você, quando quisesse jogar de Star Guardian, tivesse que fazer reroll em nível baixo para poder estabilizar a comp e ter um tanque para segurar o dano. E muitas vezes, né, só com a Pop 3, 1 estrela, e a Nico 3, você não conseguia ficar em primeiro. E agora, então, o que acontece é que promoveram a Pop. Agora a Pop ela é uma unidade de 4 estrelas, fazendo com que essa composição não seja mais necessariamente uma comp de reroll em nível baixo. Além disso, o bônus de Star Guardian agora são para todos os atributos do jogo. Cada um do Star Guardian vai dar um bônus diferente para a tua equipe, no mesmo estilo que foi o Divine Corp do set passado, né? Só que agora tem um detalhe, a Seraphine, ela vai ser o Goku desse set, vai usar o poder da amizade, né? Então aqui, ó, Ultimate Friendship Bomb, né? Em inglês, a Genkidama é chamada de Spirit Bomb. Então, qual que é a ideia? A Seraphine vai canalizar uma bola de energia e vai dar dano baseado no bônus de toda a equipe dela. Então, por exemplo, assim, ó, todos os status que o teu time tiver extra, fora o base, todos os status que o teu time tiver extra, vai contribuir com o dano da Genkidama da Seraphine. Então, você colocou uma espada na Jinx, vai aumentar o dano. Você colocou um Rabadon na Ahri, também vai aumentar o dano. E os itens da Seraphine contribuem com uma porcentagem maior. Então, você vê que ela tem uma mana muito alta, né? 120 para ela poder castar. Mas aí quando ela casta, aí estoura a boiada, né? Então aí não tem como. Então o que faz a ult dela? Então toca essa Genkidama. O raio de alcance são 5 hexágonos. E então ela vai escolher o alvo dentro de 5 hexágonos, onde tiver mais inimigos, e vai causar um dano numa área de 2 hexágonos. Então, mirou nesse aqui, então mais ou menos esse raio aqui todo mundo vai tomar dano. Então é assim que funciona a ultimate dela. Então agora vamos ver a versão melhorada dessa ultimate quando ela tá 3 estrelas. E o detalhe é o seguinte, ó, aqui na gravação, na parte do vídeo, ele foi tentar fazer e a Seraphine morria porque ela não conseguia castar sem linha de frente, né? Então, peraí que eu vou pular para a parte
onde ele consegue castar. E bora mostrar o ultimate da Seraphine. Olha o trabalho que o Kami teve. Ele fechou na última vida. Nesse modo tu tem 3 vidas quando tu joga. Ele zerou o ouro para fechar a Seraphine. Não tinha dinheiro para comprar a linha de frente. Ele foi tentar ultar e a Seraphine morreu. E ele teve que começar do zero até ele conseguir fechar a Seraphine 3 de novo. Então, ó, esse cara fez muito trabalho. Se a gente puder deixar o sub, deixar o like para apoiar ele, vale muito a pena. Né? O cara trabalhou muito, suou muito para conseguir isso daqui. Então agora eu vou mostrar a ult da Seraphine para vocês verem. Seraphine, please tell me that you're going to cast this time, buddy. Please tell me that the whole board is not dead by the time you cast. Vai lá, faz a Genkidama e bum, explodiu o mapa. Então tá aí. Então agora você já conheceu o ult da Seraphine e já vamos pro próximo personagem já. Então agora bora falar do TF e da sinergia dele, que é o The Crew, que basicamente é a tripulação. A proposta dessa sinergia é fazer uma reciclagem daquela comp que tinha o Malphite, tinha o Ziggs, e que o carry era o Aurelion Sol 5 estrelas, que ele tinha a forma de uma nave e ficava girando em volta do mapa e tocando míssil. Então como eles fizeram rework nessa comp? Primeiro, transformaram essa composição especificamente de reroll. Essa comp, você ter as peças não te dá bônus. O que te dá o bônus é você ter as peças a 3 estrelas. Então você tem que ir roletando, fechando as peças 3 estrelas, e em vez de precisar achar o Aurelion Sol no final para ter um carry, você aos poucos, conforme vai desbloqueando as sinergias, você vai ativando uma navezinha, que é muito parecida com o Aurelion Sol, que vai ficar tocando dano no mapa por todo lado. E aí quanto mais forte for a tua sinergia, mais dano essa navezinha vai dar. Além do que, por exemplo, quando você fecha a primeira peça 3 estrelas, você vai ganhar um reroll extra cada round e vai se ativar uma passiva que o jogo vai olhar o level que você tá. Ah, você tá no nível 5, você tem, vamos supor, 45% de chance de vir uma peça 1 estrela, tá? A partir desse momento, o jogo vai trancar as chances de reroll das peças exclusivas que forem The Crew, ou seja, dessa composição. Então, mesmo que você subir de nível, a chance de encontrar peças mais baratas vai diminuir, só que a chance de encontrar peças mais baratas que forem dessa comp vai continuar alocada no valor que estava, no valor mais alto possível, no momento que você fechou a primeira. Então você sempre vai ter chance. Você não vai ser obrigatoriamente ficar trancado no nível 5, roletando, até fechar o Malphite 3, até fechar o Ziggs 3, entendeu? Então você vai ter essa flexibilidade de poder ir upando o nível. Você tem que fechar a primeira. Depois que fechou a primeira, já está liberado para subir de nível, que a probabilidade de encontrar as peças não vai piorar. Se ajudar, ou seja, se, por exemplo, você está buscando o Ziggs, ele é custo 3, e você subindo de nível vai aumentar a chance de vir um Ziggs. Então vai melhorar, não tem problema. Só que se você ainda não fechou uma peça de custo 1 e custo 2, já está nível 7 e nível 8, a probabilidade de encontrar essas peças específicas vai ser a mesma que estava quando você encontrou a primeira peça 3 estrelas, no nível que você estava. Então vai te ajudar bastante. Sem contar que agora já existe a mecânica, né, de ter o aumento da Noite Estrelada. Então a Noite Estrelada te ajuda a encontrar personagens de 1 e 2 estrelas em níveis mais altos. Então você não... a grande sacada desse set é deixar as composições flexíveis, com uma jogabilidade muito melhor. Então a gente cria coisas novas, recicla coisas velhas, agrega referências que as pessoas são fãs, e assim foi feito esse set. Então, falando do TF, o TF ele vai ter uma passiva. Então os ataques rebotam entre 3 inimigos, causando 298 de dano mágico e marcando o alvo. O alvo que tiver marcado, ele vai tomar 30% a mais de dano dos ataques seguintes. E a ativa do TF, ele vai dar uma porrada de dano dividido em 20 inimigos. Então ele vai tocar um monte de carta e vai explodir todo mundo. Então agora eu vou mostrar para vocês como funciona o TF ultando quando ele está 3 estrelas. Então aqui a gente chega na parte do vídeo onde ele mostra o ult do TF.
olha que vê que o segmento do TF foi o mais longo do vídeo inteiro, porque ele estava com muita dificuldade de fazer o TF ultar. Porque agora os personagens da classe do TF, né, do tipo de luta dele, não ganha mais mana dando auto-ataque. E o TF ele tem uma passiva que ele cria esses clonezinhos igual que o Jin fazia no set Remix, e esses clones vão ficar dando auto-ataque, marcando o inimigo e causando mais dano. Então o alvo estava morrendo sem o TF conseguir ultar. Ele morria só no auto-ataque, só nessa passiva que o TF tem. E agora aqui, quando ele finalmente conseguiu ultar, não apareceu muito dano. Por quê? Porque o dano foi cancelado quando chegou no limite de HP da Zhonya. Então, quando eu mostrei o ult do Yone atravessa a Zhonya, mata o alvo na hora, morreu, acabou. O ult do TF não. Então vou mostrar para vocês, é um pouquinho anticlimático, só que aqui você já vai poder ver em ação os clonezinhos dele no banco atacando, e também já vai ver a animação que ele faz quando ele vai ultar. Will this one cast this time? Então ele vai lá, concentra para dar o especial e ataca. Só que aí o cara fica olhando assim, pô, o que aconteceu? Por que não deu dano? Ah, porque ativou a Zhonya da Gwen e aí o dano não procou, entendeu? Então ele pegou e anulou o ult do TF. Mas aí só com a passiva que ele tem, dos clonezinhos, ele conseguiu matar. Uma outra coisa interessante, que foi que eu falei no vídeo passado, a composição de crew tem 5 unidades, o TF é a mais cara, custa 5. E se você fecha as 5 unidades 3 estrelas, você ganha o jogo. Você literalmente sumou no Exódia, a nave deles que fica gigante, vai começar uma animação na tela imediatamente, ou seja, no momento que tu fecha a última peça 3 estrelas, que provavelmente vai ser o TF, né, o jogo vai pausar, vai começar a animação para todos os jogadores da nave vindo e tocando uma bomba em todo mundo, e vai matar todos os jogadores do lobby, fazendo você ganhar o jogo imediatamente. Não precisa nem começar o round. Você simplesmente summonou o Exódia e ganhou o jogo. E aí como é que fica o resto dos jogadores? O cara que tinha mais vida vai ficar em segundo. O segundo vai ficar em terceiro. E mesmo que você está em último, você vai ficar em primeiro na partida. Então essa é a mecânica do jogo, essa é a proposta que eles fizeram para essa composição. Então agora já vamos emendar e já vamos falar da Gwen. Então agora falando da Gwen, a Gwen ela tem 2 características, né? Ela tem a sinergia de feiticeiro, o Sorcerer, que ganha bônus de dano mágico, e ela tem a sinergia de Soul Fighter, que a ideia dessa sinergia é ter personagens de linha de frente, de dano corpo a corpo ou com range curto, que vão dar bastante dano. Então você vai ter uma linha de frente com muitas unidades que são ofensivas. Essa é a proposta do Soul Fighter. E para explicar o kit da Gwen é um pouquinho mais difícil, então é uma das vantagens de eu estar podendo traduzir para o português, para que vocês possam estar entendendo tudo que explica essa bíblia aqui que ela tem. Então primeira coisa, a passiva dela é que os ataques dela causam uma porcentagem de dano mágico. Agora ela com 3 estrelas e com esses itens é 700 de dano por ataque. Outra coisa que ela diz, né, ela tem 40 de mana, cada vez que ela casta, ela vai fazer o Soul Stitch, que no caso é a costura da alma, a tradução literal. Então ela vai ultar 2 vezes fazendo o Soul Stitch, e a terceira vai ser o Rip the Threads, que é arrancando a costura. Então é a tradução dessa spell. Então basicamente o que ela faz? Os 2 primeiros cast dela, ela vai causar um dano no inimigo e vai deixar uma marca no chão. Quando ela castar a terceira vez, ela vai causar muito mais dano, e ela dividido entre os inimigos, né? Então aqui diz 17.000 dividido entre os inimigos, e mais ela vai arrancar essa marca que ela colocou nos ults passados e vai causar mais dano em todo mundo que estiver perto. Então essa é a proposta da ult da Gwen. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona quando ela está 3 estrelas. Damage split between all enemies and 15,700 bonus magic damage to each. Enemies near at least 1 thread take 10% more damage. So it's going to be like first cast is Soul Stitch, second cast is Soul Stitch, então, ó, tá aqui ele explicando em português, em inglês, né? Então é complicado até para ele que é nativo em inglês.
Oh, so she just E fires, aí like, a animação dela já é assim, nem precisa castar, ela já sai atropelando todo mundo. Então é bem diferente do que a Gwen vai fazer quando ela tiver 1 ou 2 estrelas. Então agora bora falar do Varus. O Varus ele tem a sinergia de Sniper, que todo mundo já conhece, né? Que é aquela sinergia para atiradores que ganham mais dano conforme quão longe tiver o alvo que ele está batendo. E agora ele tem a sinergia também de Wraith, que, segundo a mitologia, são espectros que se alimentam da alma das pessoas, né? Então, seguindo essa lógica, eles criaram um personagem com ultimate único. Eu acredito que é a primeira vez em todo o TFT que tem um personagem que, quando ele enche a mana e ele ulta, a mana não zera. Então, como é que funciona? O Varus tem a passiva, que fora o ganho de mana normal dele, ele ganha 5 de mana para cada inimigo que morre e 3 de mana para cada aliado que morre durante a batalha. Tá? E quando ele enche essa mana, então, a mana vai ficar cheia, ele vai ultar, ele vai disparar um número de flechas proporcional que escalam com o ataque speed dele. Então, por exemplo, aqui são 3, mais uma para cada 50% de ataque speed que ele tem extra em item. Essas flechas são perfurantes, são em alvos randômicos, e aí cada flecha vai custar 6 de mana e vai diminuir essa barrinha de 85. Então, enquanto ele está ultando, a partida está rolando, os inimigos vão morrendo por qualquer forma, os teus aliados vão morrendo também, e ele vai recuperando parte dessa mana, que está diminuindo, fazendo com que a ult dele dure mais tempo. E o dano dele é tão absurdo que agora, quando eu for mostrar para ele, quando eu for mostrar a ult dele 3 estrelas, você nem vai conseguir ver a animação direito, porque ele vai matar o que tiver vivo, ele vai matar na hora. Então vou mostrar agora a ult para vocês dar uma olhada. Então tá aqui a ultimate do Varus. Right, well, I think Varus did like a minigun kind of thing with his bow. Just kind of cool and also kind of weird. So let's see what he does this time. He should be casting. Leave him alone, please. Ele vai lá e vara todo mundo, parece uma metralhadora, e acaba com o joguinho. E agora, por último, a gente tem a Zyra, que ganhou um carinho especial da Riot, né, que ela estava muito fraca, sendo uma peça custo 1 no set passado. Agora ela vai ser uma peça custo 5. O atributo de baixo dela, que Rose Mother, é basicamente Mãe das Rosas, né? É um atributo único dela, que é o efeito das plantas que ela coloca. E o outro é o Crystal Gambit, que basicamente é a sinergia de como se fosse o do Cifra, né? Com uma variação mais parecida até com sets passados, mas é aquela sinergia que você está com os personagens, começa a perder e faz o cash out de itens a troco do seu HP que você foi perdendo enquanto jogava os rounds. Então é uma mecânica de comeback, uma mecânica de recuperação que o jogo tem. Então o que faz a Zyra? A Zyra, quando ela ulta, ela vai summonar 20 plantas Cosp Spins, que são um targetable, que no caso não podem ser focadas pelo inimigo. Elas causam 1648 de dano por ataque e atacam 4 vezes e depois some. Então, no caso aqui, ela 3 estrelas, vão ser 80 ataques que ela causa. E quando ela ulta também, os aliados que não são planta ganham um bônus de ataque speed. Esses números aqui são absurdos porque ela tá 3 estrelas, né? Mas então essa é a ideia do campeão. Quando você compra ele 1 estrela, você vai causar danos com as plantas que você summona e você vai dar um bônus de ataque speed para a equipe. Então agora bora ver essa ult e vamos concluir com o vídeo. Então aqui vocês podem ver a passiva da Zyra ativa, né? Então essa sinergia dela que ela tem da Rose Mother faz com que ela summone no início da partida essas plantinhas que vão atacar e vão tomar dano, então elas são uma linhazinha de frente a mais também. E diferente do ult da Zyra, que as plantas que ela summona não podem morrer, essas plantas sim morrem. Então vamos dar uma olhadinha aqui e ver como é que funciona a animação. I think visually, these flowers of the Zyra summons might be like the nicest looking 3-star focus in the game in terms of colors. Então tá aí. Até o Kami estava comentando que é a animação mais bonita de um custo 5 no jogo. Ele achou mais legal o ult do Yone e ele achou mais bonito o da Zyra.
E qual é a opinião de vocês? Qual que vocês gostaram mais? Qual que vocês estão loucos para tentar fazer também? Então deixa nos comentários para mim qual dessas animações, qual desses Ultimates você gostou mais. E com isso a gente conclui o vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui, você que aguentou até o final, viu o vídeo até o final. Quero que vocês me deem opinião também, deixa nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo, onde eu trago o conteúdo da gringa, traduzo para o português, para poder alcançar mais pessoas na comunidade brasileira. Se vocês têm algum streamer, algum criador de conteúdo que vocês gostam, mas que muitas vezes não entendem direito alguns conceitos que ele explica, vocês podem mandar o link para mim, eu vou tentar estar traduzindo o conteúdo dele também. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal dele. Né, vai lá no canal do Kami e apoia ele, porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Ele teve que começar esse modo single player umas 10, 12 vezes para completar, e a gente tem que dar mérito e saber valorizar quem cria conteúdo pra gente. E se você quiser ver eu jogando no PBE a partir de amanhã, então dá o sub aqui em mim também, para você não ver em primeira mão e receber notificação quando eu estiver no ar com o PBE, beleza? Então tamo junto e até a próxima.